Olá pessoal, estamos de volta com mais um F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, exibido pelo canal universitário no YouTube e no canal 12 da NET. Eu sou Eupídio Rocha e esta é a minha colega Maria Fernanda. Olá pessoal, e antes de falar qualquer coisa, eu quero fazer um parêntese, porque a gente está de casa nova. Um colchete, né? Vou até dar uma rodadinha aqui. Você vai dar uma rodadinha? Vou dar uma rodadinha. Que eu amei essa minha cadeira nova. Não sei se isso fica eu não podia na edição, deixar de comentar, né? Se não ficar, vai para os making-offs da vida e tá tudo certo. Brincadeiras à parte, pessoal, hoje o assunto é sério. É um assunto bem atual, infelizmente, que é a síndrome de FOMO, que é o modo offline, né? A nossa preocupação de ficar offline. E de fato, agora nesses últimos tempos, a gente tem cada vez ficado mais próximo do celular e mais afastados desse mundo offline, não é mesmo, Eupídio? Exatamente, ela também é conhecida com o nome de nomofobia e pode provocar crise de ansiedade, angústia, insônia, suor excessivo se a pessoa ficar sem um celular ou se ela ficar sem conexão, né, ou desconectada por algum motivo ou por algum tempo. Nós temos aqui um dado, né, uma pesquisa publicada pela Digital Turbine, empresa de plataforma de comunicações móveis, aponta que 20% dos brasileiros não conseguem ficar mais de 30 minutos longe do aparelho. Outro levantamento aí do Google, né, revela que 70%, 73% dos brasileiros, né, não saem de casa sem os seus dispositivos. E é verdade, né? É verdade. Bom, mas a gente está aqui para conversar com vocês, né, e com a Daniele Ribeiro Cardoso, que é psicóloga e vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Daniele, seja bem-vinda, obrigada pela presença aqui no F5. Obrigada a vocês, né, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje nesse espaço maravilhoso, né, um estúdio perfeito, adorei. Você está inaugurando. Você está inaugurando. Ai, que ótimo, melhor ainda. Agora eu gostei mais ainda. Vai marcar com certeza. Mas muito obrigada pelo convite. Né? Sou psicóloga do NOP, das redes FUNORTE, né? Sou formada há 12 anos. Sou especialista em psicanálise e neuropsicologia. Então tá aí super cheia de bagagem para falar para a gente sobre isso, né, Daniele? Muito obrigada mesmo. Fala um pouquinho aí para a gente o que é essa síndrome e os sintomas dela. Bom, essa síndrome hoje, ela está, né, bem na moda, como podemos dizer assim, né? As pessoas hoje têm muita dificuldade de ficar mesmo sem a famosa internet. Né? Porque o problema são as internets. Se uma pessoa ficar sem internet pelo menos uns 10 minutos, ela entra em sudorese, ela pode entrar em estado de pânico, né? É um dos sintomas. A sudorese, ela deixa a pessoa, né, que é responsável pela rede enlouquecido também, porque ela não para de ligar enquanto não se resolve o problema. Ou quando ela simplesmente tem um aviso, olha, hoje nós não vamos ter internet tanto tempo a tal tempo. Ali ela já entra em um processo de sofrimento mental mesmo. Que aí vem uma questão de sudorese, ela vem com sintomas de taquicardia, né? Como se ela fosse realmente ter um infarto. São os primeiros sintomas de uma pessoa faltando essa necessidade de estar sempre online. Então, quer dizer, aquele dia fatídico, há umas 2 semanas, né? Há umas 2 semanas. Ali acho que tem início, mais um pouco. No início de outubro? Isso. Foi no início de outubro. Que o pessoal ficou sem Nós ficamos 7 horas, mais ou menos. Sem o WhatsApp. As pessoas enlouqueceram. Teve pessoas que perderam dinheiro pela falta, né, do serviço do WhatsApp e da internet em si, praticamente, né, ficamos praticamente offline. Isso aí só demonstra, né, a nossa incapacidade de viver e dependência, né, da internet. E é uma dependência mesmo. Tem pessoas que vão ao banheiro com o celular e fica horas no banheiro, no telefone. Então ali você já percebe. E isso vem causando também, em questão de relacionamentos, né? Eles vão estar atrapalhando num casamento,
né? Um relacionamento amoroso, entre amigos, né? Hoje as pessoas sentam à mesa em um barzinho, elas não conversam mais um olhando ao outro, né? Você pode perceber que todos estão com seus celulares à mão, sempre querendo estar atento ao que está sendo mostrado naquele momento, né? Então é 24 horas, literalmente, as pessoas, né, ligadas. Tem pessoas que acordam de madrugada para saber o que aquele ídolo que ela tem, o que ele fez nessa noite, aonde ele está, qual a balada que ele está agora. Então isso, as pessoas elas estão simplesmente muito dependentes, né, das redes sociais. E você poderia dizer para a gente, Dani, se existe uma data específica quando se descobriu a síndrome, ou já é uma coisa mais antiga? Tem um momento específico que alguém falou assim, ó, eu acho que está acontecendo isso. E isso a gente vai chamar de síndrome de FOMO, nomofobia. Bom, isso foi um estudo, ele é bem recente, né? Ela foi feita nos Estados Unidos por um grupo de psicólogos que fizeram esse estudo a respeito, que foi vendo dentro das escolas, principalmente, que é um número muito grande entre jovens e homens, né? Esse é um número muito grande, que foi aonde que veio surgindo essas pesquisas pelo esse número de jovens. Hoje, você vê que os jovens eles ficam 24 horas no telefone. Então, os pais vão se percebendo, as escolas começaram a perceber isso. Então, nos Estados Unidos, inclusive, tem escolas que proíbem o celular em sala de aula, justamente por causa disso. Então, foi aonde que iniciaram essas pesquisas, que foram grupos de psicólogos nos Estados Unidos. Então, é um problema que atinge principalmente homens e jovens. Homens jovens, então, eles estão numa situação mais preocupante ainda. Exatamente. Né? Porque eles remetem a essa pesquisa a questão de que os homens, né, esse grupo, né, que eles colocaram a pesquisa, eles se sentem mais inferiores. Então, eles têm a necessidade de estar por dentro das coisas que estão acontecendo no dia. E a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo realmente precisa de muitas horas. Muitas horas. Então, assim, porque sempre tem coisas novas. Então, eles têm essa necessidade. Então, isso causa a inferioridade. Ô Dani, e como que a psicologia ela entende essa nossa dependência tecnológica cada vez maior? A tecnologia em si, ela não é ruim, né? Nós podemos perceber o tanto que nós vemos aí evoluindo, né, dentro da tecnologia. Mas a dependência da tecnologia hoje tem clínicas especializadas justamente para as pessoas pararem de ter esse hábito, esse vício, que é um vício, não é hábito, é vício, né? É um vício e ele está criando clínicas justamente para isso. Hoje, justamente para acabar. Então, a psicologia hoje ela está trabalhando em cima de, como eu posso dizer, de tentar retomar a vida do ser como ele era antes. Ele primeiro, não, né, a vida do outro. Porque isso, na verdade, assim, essa dependência, ela acaba trazendo outros problemas, né? Essa síndrome, ela vai acarretando outras coisas, como, por exemplo, uma ansiedade, né? Uma depressão. Sim, né? Porque a gente acaba vendo coisas e vivendo coisas que às vezes não são da nossa vida, né? Próprias da gente. É porque esse medo de perder, isso é nosso. Eles estão vivendo a vida do outro, né? Que ela justamente, essa síndrome é o medo de perder. É o medo de perder o tempo do que está acontecendo. Isso pertence a você? Não. Não pertence porque você tem a sua vida própria. Você tem o seu ritmo de viver. Então você está vivendo a vida de outras pessoas, não a sua. Então é aonde que vem acarretando esse medo de perda. Então até aonde esse ser vai se sentir com essa falta da vida do outro. Né? Porque não é ele mesmo mais, né?
É uma vida substitutiva, né? Exatamente. Interessante. E existe alguma, por exemplo, alguma informação sobre tratamento? Qual seria o tratamento? Existem algumas dicas, algumas regras e, por exemplo, a pessoa que se submete, digamos assim, a esse tratamento, existe uma perspectiva de reincidência? Porque, afinal de contas, igual você falou, a gente está falando de um vício, né? E um vício, você está sempre, é igual ao álcool, né? Você nunca deixa de ser um alcoólico, você só está naquele momento sem beber, né? Exatamente. É exatamente isso. Hoje, são as terapias, né? E a terapia comportamental é o que mais trabalha a respeito desse vício tecnológico, né? Dentro da psicologia, ela está mais voltada a tirar esse lugar desse hábito, né, da tecnologia em si. Só que ele pode voltar a qualquer momento, porque isso, infelizmente, nós temos na nossa casa o tempo inteiro. Né? Nós temos computadores, notebooks, né, tablets, o próprio celular, ele toca. Antes dele tocar, eu falo assim, gente, mas eu senti meu telefone tocando. Eu acho que acabou de chegar uma mensagem, você vai chegar, não tem nada no telefone. Então, esse vício é realmente muito difícil de você vir tratando. Ele vai vir a clínicas daquele ir e vir, né? Com a constância muito grande. O ser tem que ter muita vontade de querer não pertencer a esse lugar mais. E é uma coisa complicada, porque igual você falou, né? Diferente de alguns outros vícios, né? Que tem uma certa dificuldade até para você conseguir o produto, né? Ou uma certa dificuldade para conseguir o produto, é muito complicado pensar que a pessoa vai conseguir ficar totalmente livre, porque é necessário, nós estamos né? vivenciando, né? Até questões de trabalho, né? A gente o ambiente nosso hoje ele é totalmente propício, né? Então, é muito difícil. Eu imagino que, por exemplo, o barulhinho, chegou uma mensagem, aquele barulhinho deve ser um gatilho, assim. Com certeza. Porque na questão do alcoolista, o que acontece? O que você faz? No primeiro momento, tira todas as bebidas. Evite ir barzinhos, evite festas, evite lugares mais sociais. Aí tudo bem, você vai tentando fazer um certo controle sobre isso. E a tecnologia? Que nós vivenciamos isso o tempo todo. Nós temos isso na nossa casa. Nós vamos parar? Vamos desligar a internet? A gente vai ficar fora do mundo. Como que nós vamos pertencer de qualquer forma? Você acha que o fato que a gente agora na pandemia, a gente acabou sendo obrigados mesmo, vou falar essa palavra porque acabou sendo uma obrigação, a gente está ainda mais conectado, né? Muitos de nós fomos trabalhar em casa e esse momento aí, qual que era a nossa ponte com o nosso ambiente de trabalho? Era justamente a internet, né? Talvez ou pelo celular ou pelo computador. Você acha que isso foi talvez um ponto de aumento? A quarentena, ela fez um grande, né? O índice aumentou muito na quarentena, porque as pessoas estão vivendo mais em casa, né? Agora que nós estamos depois, né, desse número maior de vacinação, nós estamos saindo mais tranquilamente à rua, né? E muita gente está voltando aos seus locais de trabalho, né? Aos poucos, mas já está iniciando essa volta. Então, com essa quarentena, o que aconteceu? As pessoas viviam só dentro de casa. E nós, seres, nós não somos habituados a ficar em lugar só. Nós precisamos de ter, né, essa, como eu posso dizer, ter as pessoas próximas, os amigos, os parentes, né? A socialização. O que aconteceu? Com isso, nós fomos para dentro de casa. Então, como que a gente ia poder fazer essa socialização? Mesmo através das redes sociais. Você vê que hoje tem crianças de 3 anos, youtubers aí ganhando dinheiro e os pais estão estimulando isso. O problema é que estão dando um lugar de maior estímulo para isso.
E as pessoas estão sofrendo mais com isso, às vezes inconscientemente. A gente está, de certa forma, caminhando para o nosso encerramento, né? Mas antes de chegar assim, aos finalmente, né? A gente sabe que esse é um tema muito abordado até pelo cinema, pela ficção, pelos livros, até pelas histórias em quadrinho, né? Se vocês pensarem aí, você já viu esse negócio da pessoa estar inserida, né, num contexto virtual, inserida numa Matrix, né? E isso acaba gerando uma série de transformações. E aí você tem que escolher qual pílula que você vai tomar para poder acordar, né? A azul ou a vermelha, né? Então, vamos dar uma olhada em alguns toques pops sobre o tema e a gente já volta já já. A gente está de volta aqui. Eu queria muito te agradecer, Daniele, pela presença. Eu tenho certeza que ajudou muito a gente a esclarecer, porque quando fala aí síndrome de FOMO, todo mundo já, que isso, né? E muitos de nós têm certeza que estamos passando por essa situação. E até para a gente encerrar, queria só que você comentasse como psicóloga, sob o seu ponto de vista, como que isso pode prejudicar a nossa vida pessoal e profissional também. Bom, gostaria de agradecer o convite novamente, né? Estou, assim, muito satisfeita. Gostaria de voltar mais vezes. Ah, pode deixar. Adorei. Prepare-se. Psicologia Adorei. está extremamente presente em muitas coisas que nós Adorei. Mesmo que é um assunto muito pertinente, né? Um assunto muito novo. E a psicologia, ela vem hoje com esse novo desafio, que nós podemos chamar isso, um desafio. Porque como isso é constante, né? Nós estamos vivenciando isso, e como nós vamos parar de usar, não tem como. Então é um desafio hoje para a psicologia, dentro desse trabalho de
podemos dizer, de tratamento para as pessoas, né, que acabam perdendo seus familiares, né, os relacionamentos amorosos, né, o afastamento dos próprios filhos, né, porque as pessoas se ligam muito a isso e esquecem o que está ao seu redor. Então, vem aí a psicologia com esse novo desafio aí nesse mundo contemporâneo tecnológico. Mais um desafio, né? Mais um desafio. Dani, obrigada de novo, viu? Pessoal, não saiam daí que daqui a pouco a gente continua a nossa discussão. Olá pessoal, você conhece a TV FUNORTE? A TV FUNORTE é o canal educativo do Centro Universitário FUNORTE e que tem uma programação produzida por nossa comunidade acadêmica, os alunos e os professores. A TV FUNORTE integra a rede de canais universitários do Brasil, que tem como objetivo levar informação, conhecimento, cultura, inovação, ciência, tecnologia e muita interação até você. A TV FUNORTE está no ar 24 horas por dia, pela sintonia da NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Acesse nossas redes sociais, TV FUNORTE. Estamos de volta com o F5 e hoje o assunto é a Síndrome de Modo Offline, ou FOMO. E está aqui com a gente o professor e sociólogo, né, o Marco Antônio Ramos Canella. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem, Maria Fernanda, como vai? Que bom, prazer ter você aqui. Prazer todo mundo. Bem-vindo, Marco. E aí, para começar o nosso papo, fala um pouco aí sobre a sua trajetória profissional. Então, eu sou docente, né? Sou professor aqui da instituição há 10 anos, sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros e sou mestre em Política Social pela Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, em Niterói, de onde tenho saudades diárias. Imagina, Sim. até eu tô com saudade. Né? Mas aqui, Marco Antônio, o nosso assunto hoje ele é bem interessante e agora nessa parte da pandemia, né, isso ficou ainda mais evidente. Como, né, sociólogo, enfim, né, um estudante aí dos nossos comportamentos, como que você vê essa dependência, esse medo mesmo que a gente tem de ficar, né, desconectado? Olha, Maria Fernanda, a nossa dependência da tecnologia, ela existe desde sempre, né? Nós associamos muito tecnologia com informática. E não é só isso, a tecnologia é muito mais do que a informática. Hoje nós temos uma dependência profunda porque a nossa vida está toda ela transplantada, né, numa espécie de vida paralela, virtual, num continente que nós chamamos na antropologia de ciberespaço ou cyberespaço, conforme vocês acharem mais adequado. E como o banco está lá, a faculdade está lá, a rede social de relacionamento está lá, então a gente acaba criando realmente uma dependência no sentido de que quando isso falha, causa realmente enorme desconforto. Temos, inclusive, né, uma patologia, né, o chamado transtorno relacionado a esse tipo de modo offline, ou nomofobia, né, que é nomobilifobia, estar com pavor de não estar conectado. Isso é uma realidade e que nós mesmos criamos. Nós criamos essa situação, porque ao transferir a nossa realidade para o virtual, automaticamente nos tornamos dependentes. Mas, sim, a nossa dependência nunca foi tão grande, embora ela sempre existiu. E a gente percebe isso até lembrando algumas semanas atrás, quando nós tivemos a experiência de ficar 7 horas sem Zap, sem Facebook, né? Sem Instagram. Sem Instagram. Só o Telegram que funcionou, né? Ou o Telegram e o Twitter que salvou o pessoal, né? Sim. Na verdade, isso foi a demonstração do tamanho do problema.
A primeira reação das pessoas foi, deixa eu ver aqui se meu dispositivo está funcionando, depois foi lá dar uns tapas no roteador, ou então pensar na operadora. Reiniciando os reiniciando telefones, tudo, né? para depois a gente perceber que era um problema sistêmico, né? Isso é uma demonstração, muita gente ficou apavorada, gerou uma infinidade de memes em relação a essa dependência. E como hoje nós dependemos dessas redes sociais, não apenas para relacionamento pessoal, mas para negócios, para estudo, então a coisa realmente foi muito grave. E essa falha do sistema, né, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp foi um sinal para que a gente pudesse ligar o alerta sobre exatamente essa dependência, como ela é grande. Teve gente que fez um detox forçado, né? Ficou 8 horas sem, e para algumas pessoas isso gera aflição. Nossa, eu vi muita gente comentando que ficava lá, assim, atualizando as coisas, atualizando, assim, de minuto em minuto até chegar. E isso acaba sendo muito preocupante, né? Porque será que não seria o momento da gente pensar, será que a gente está vivendo mais no virtual? Um historiador da Universidade de Israel, hoje muito famoso, né, o Yuval Noah Harari, o professor Harari, ele deu uma entrevista no Roda Viva, está disponível, quem for no YouTube acha fácil essa entrevista, onde ele diz o seguinte, Maria Fernanda, uma pessoa realmente importante é uma pessoa que não tem celular. Ele diz isso. Inclusive ele fala que, claro que ele tem redes sociais, o escritório dele, o Instagram tem alguém lá que administra isso. Aliás, é uma profissão, né? Social media é uma pessoa que vive para alimentar redes sociais de outrem. O professor Harari diz o seguinte, quem quer falar comigo de verdade vai ter que entrar em contato com o escritório, que vai falar com o meu marido, e aí ele vai entrar em contato comigo para ver, mas eu só existo aqui. Ele disse isso, né? E isso é um luxo e é uma coisa para se pensar. Pessoas realmente importantes, né? Ele falou com ironia, são aquelas pessoas que não têm celular, porque não estão tão dependentes, aliás, estão zero dependentes dessa situação que nós acabamos de descrever. É preocupante realmente, cresce, tem gente aqui que está nos vendo agora que está mexendo no celular nesse exato momento, sai Te daí. ouvindo. Tá no Instagram, tá no Facebook, tá no WhatsApp, né? Tá no Tinder, então são várias redes sociais. E tem gente que dorme com isso do lado da cama, né? Todos nós vamos dar a mão à palmatória, né? Quem não? Ah, porque o meu despertador tá lá, mas se por acaso tiver uma notificação da sua rede social, você vai olhar. E isso sim é preocupante porque afeta o bem-estar, afeta o seu sono, afeta a sua saúde, gera ansiedade e uma série de outros transtornos psicológicos. Ao mesmo tempo também trouxe uma dependência positiva, afinal de contas, igual você falou, muita gente perdeu dinheiro porque durante a pandemia foi a forma, né, que muitos comércios encontraram de sobreviver. Sim, hoje nós temos fenômenos relacionados a essas novas tecnologias. A gente pode imaginar, por exemplo, empresas como iFood ou como Uber tiveram as suas operações, assim, cresceram exponencialmente em função da pandemia, mas em função desse espaço, né, desse mercado que se abre, do e-commerce, que é uma realidade. Hoje nós temos aí uma série de operações que estão sendo transferidas para a plataforma eletrônica. A Amazon é um gigante desse setor. Os chineses também entraram com tudo. Hoje em dia, compras são feitas dessa forma. Então, a loja física vai desaparecer. Mas eu não vou dizer apenas do iFood, nem da Amazon, mas eu posso fazer uma referência, por exemplo, aos bancos. A cada dia os bancos digitais crescem, vocês estão vendo versões de bancos que não cobram tarifas, que não cobram taxas, porque não tem agência, é um banco virtual. E os bancos tradicionais estão mandando embora funcionários, cortando postos de trabalho e fechando agências, porque a pandemia provou que é possível o home office. Não para todas as atividades, mas para algumas, como por exemplo o setor bancário, isso é absolutamente possível. E algumas ferramentas como o Pix, por exemplo, são o prenúncio de que o dinheiro em espécie, como nós o conhecemos, será item de colecionador em muito breve, né? Numismática é a ciência, a coleção de cédulas e moedas, né? Vai ser item de numismática, porque, pensa bem, algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando, nós possivelmente,
vai acontecer de você não ter a necessidade de ir no banco sacar dinheiro, nem em caixa eletrônico, porque você vai pagar suas contas, você vai trabalhar com o seu dinheiro sem pegar no dinheiro em espécie. Então, isso realmente é sinal de que o futuro, Eupídio, já chegou. Marco, e aí fica uma pergunta assim, importante. Como é que é o seu relacionamento com a tecnologia digital? As suas redes sociais, como é que andam? Excelente pergunta, Eupídio. As redes sociais, vamos diferenciar, né? Tem redes sociais e redes sociais digitais. Eu acredito que você se refere às digitais. Eu não tenho, eu sou um saudosista do finado Orkut. Tinha o Orkut e né, Maria Fernanda, eu me lembro de estar no Orkut, de repente olhar para a janela. Sim, scraps, né, que tinha, né, era comunidades, né, e o Orkut, eu lembro que eu olhava para a janela, de repente o dia estava amanhecendo, eu estava envolvido com aquilo e acabou, mas eu acabei não migrando para as outras redes, eu não as tenho. Embora o WhatsApp, eu fui um dos resistentes, né? Resistiu enquanto pude, até um dia ser chamado na diretoria e falaram, professor, você vai ser demitido se você não tiver o WhatsApp. Eu falei, já baixei, já está aqui baixado, e aí eu tenho o WhatsApp e a minha argumentação, eu pedi era a seguinte, que eu imaginava que cada videozinho, cada mensagem, cada uma daquelas mensagens do WhatsApp drenavam um tempo importante, né, do trabalho, do estudo, da vida real. Eu sempre acreditei nisso. E depois que eu baixei o WhatsApp, passei a ser usuário, eu descobri que eu estava certo. Realmente, 90% das coisas que passam no WhatsApp são coisas que tomam o seu tempo, né, que são inúteis, irrelevantes, mas eu quero fazer uma ressalva. Os 10% valem a pena. Da comunicação instantânea, né, como ferramenta de comunicação muito rápida, com capilaridade muito grande. Eu me relaciono muito bem, Eupídio, na pandemia, por exemplo, as ferramentas do Google for Education foram assim, muito importantes para mim, profissionalmente, sou muito grato à instituição e também ao Google por ter oportunizado isso para nós, profissionais de educação, gosto bastante. Me dei muito bem com a educação remota, gosto dessa modalidade. A ideia de transmitir aulas de casa não foi para mim um grande sacrifício. Então, eu lido bem com a tecnologia, mas eu tenho a impressão que não ter Instagram, não ter Facebook, não ter Tinder, não ter outras redes sociais, acabam me favorecendo no sentido de que eu tenho mais tempo para a vida real, essa que acontece aqui, agora, porque já está provado por vários estudos, né, muitos publicados na área da psicologia, de que sim, existe uma diferença, Maria Fernanda, entre a vida apresentada no Instagram e a vida que a pessoa vive aqui. E isso me gera uma certa angústia, sabe? Eu gosto de estar aqui com vocês, dando essa entrevista em tempo real, agora, ou viver o agora. E as redes sociais, de certa forma, favorecem que as pessoas vivam uma vida irreal. Uma vida que não corresponde com aquilo que realmente está acontecendo. Marco Antônio, e a relação dos alunos? Como que você enxerga aí? Bom, temos aqui um problema muito sério, que é a questão do acesso, né? A ferramenta é inquestionável, funciona, ponto, né? Agora, a internet, todo mundo tem histórias em minha operadora não está boa hoje, meu sinal está ruim, minha internet falhou, né? Nem todo mundo tem acesso a dispositivos de excelente qualidade, muitos alunos assistem aulas no 3G, né? Então, assim, a questão é estrutural. Se nós vivêssemos num país onde isso fosse uma política pública, como é na Tailândia, por exemplo, a Tailândia, você tem internet de alta qualidade no interior remoto da Tailândia, de altíssima qualidade, mais veloz que no Japão, né? Mas aqui nós não temos, assim, porque há, claro, um interesse econômico. Nós temos 4 grandes empresas que dominam esse setor e ainda há muito que avançar no sentido de democratizar o acesso à internet de banda larga, de alta velocidade, para fins educacionais, para qualquer fim, mas para fins educacionais ainda temos que caminhar bastante. O problema realmente, nesse momento, Maria Fernanda, é o acesso. Na realidade, a gente sabe que, estatisticamente, o brasileiro é um dos que mais tempo passa em frente ao celular. Ao mesmo tempo, nós temos a internet, que é uma das mais caras do mundo. E de péssima qualidade. E ainda tem essa questão da qualidade. Porque aí nos leva a essa coisa do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp tem essa perspectiva.
Você pode, uma pessoa, um analfabeto, por exemplo, ele consegue pelo WhatsApp, porque ele não vai precisar ler o seu nome, ele vai ver a sua fotinha. Ele não vai precisar escrever, porque ele vai gravar um áudio e vai te mandar, e você devolve no áudio. E aí vocês vão dialogando. Quer dizer, é uma situação de, ao mesmo tempo, de uma acessibilidade e, ao mesmo tempo, uma não conectividade. Eu imagino que isso até mexa um pouco com a cabeça do próprio consumidor, né? E também uma transformação na linguagem, né? Porque eis um belo fenômeno a ser estudado, porque nós estamos retrocedendo, indo há 5.000 anos atrás, onde nós nos comunicamos por símbolos, né? Quem não gosta de figurinhas? Eu adoro figurinhas. Quem não gosta de emojis? Eu gosto de emojis. Às vezes, uma figurinha ou um emoji, um emoticon, ele vai transmitir a mensagem completa, né? E aí a gente está... Melhor até. Palavra. E a gente está abdicando da escrita. Então, assim, eu vejo nas provas, né? Como que as pessoas, assim, ficam chateadas. Professor, como você está exigindo a gente de escrever, sendo que podia colocar ali, né, alguma coisa... Bom, pois é, mas infelizmente é uma modificação que eu vejo com alguma preocupação, embora seja uma solução de mercado. Você tem toda a razão, Eupídio. Um analfabeto consegue se comunicar perfeitamente com o WhatsApp, né? E acredito também que as pessoas, na medida que elas vão se afastando da prática da leitura e da escrita, elas tenderão a usar as tecnologias para essa preguiça, né? Para essa má vontade com as ferramentas tradicionais. Imagine cartas, né? Eu namorei por carta um tempo, recebia carta, aquela emoção, né? Aguardar uma carta chegar da namoradinha, mandar uma carta e ver meses se passavam o intervalo entre uma coisa e outra. A própria notícia do descobrimento do Brasil demorou mais de 3 meses para chegar até a Europa. Hoje em dia a gente fica sabendo tudo em tempo real. Então a configuração do tempo mudou. E quando nós pensamos nas mídias sociais especificamente, você verifica que perdemos alguma coisa em termos de vivência, em termos de densidade intelectual, temos uma certa, como é que eu vou dizer, cultura de redes sociais, e isso é muito preocupante. Sabemos que a velocidade e a capilaridade, o alcance dessas redes é muito grande, então, para o bem e para o mal. Da mesma forma como você pode disseminar informações valiosas, preciosas, pautadas na ética, na dignidade, a gente também pode esparramar mentira, calúnia, difamação, assassinato de reputações. Isso é a faca de 2 gumes, né, que nós enfrentamos nessa questão das mídias sociais. E essas questões, por exemplo, você falou aí do assassinato de reputações. Antigamente isso era feito pelo impresso, então até para chegar e ter o efeito demandava um determinado tempo. Hoje isso pode ser feito através de vários boots no Instagram ou em qualquer uma outra rede social, simplesmente elevando a quantidade de seguidores de uma determinada pessoa ou reduzindo a quantidade de curtidas ou de views em um determinado sentido. Você entrar num site de cinema, por exemplo, para falar bem de um filme que de repente você nunca assistiu, nem vai assistir, ou o contrário, para falar mal de um filme que você não assistiu, não conhece, você está falando mal porque de repente o seu grupo quer falar mal, né? Sim. Nós temos aí várias questões relacionadas nesse tópico, né? A questão do engajamento, né? Tudo que você faz na internet é registrado. Sim, o Google conhece você melhor do que sua mãe, do que seu pai, do que seu cônjuge, do que você mesmo. E quando você entra pela janela privativa e aquela lá, ele está te sabendo. Está sabendo. Nesse horário ele vai fazer alguma coisa que não queria que as pessoas soubessem, né? Então, a coleta de dados acontece o tempo todo e cada vez que você comenta para bem ou para o mal, você está criando um engajamento e está fazendo um registro. Cada curtida, cada like, qualquer coisa que você faça, até mesmo assistir. Porque as permissões que nós damos, que, claro, tenho certeza que todo mundo lê os termos, né, de utilização, todo mundo abre uma conta de uma rede social ou de e-mail, você lê os termos de uso e serviço, né? Pois bem, lá está escrito, né? Lá está escrito que eles pedem autorização com a sua câmera, o seu microfone, né? O que interessa o supermercado do seu microfone? O que interessa a uma loja de pneus e sua câmera é que você não percebe, mas os dispositivos que a gente utiliza estão o tempo inteiro coletando esses dados. E isso é muito grave, porque a nossa privacidade foi realmente aniquilada. Com relação ao que você estava dizendo, Eupídio, o assassinato de reputações antigamente era pelo meio escrito, televisivo, radiofônico, né?
demorava um pouco para poder atingir, produzir efeito, reação, mas a internet, de certa forma, permitiu não só que isso acontecesse de uma forma mais veloz, mais eficiente, mas também a internet deu voz aos idiotas. Né? Porque para a pessoa elaborar um texto para difamar alguém, há que você ter um tipo de preparo intelectual, achar um canal que se dispusesse a fazê-lo. Né? Você sabe muito bem como que isso funciona na imprensa escrita, né? Praticamente em processo de extinção, não, migração para o meio digital. Né? Mas a internet permite que uma pessoa sem qualquer tipo de fundamento científico, com baixa acuidade intelectual, mas movida por outra coisa, sei lá, por ódio, por algum tipo de interesse inconfessável, permite que essa pessoa possa vociferar, difamar, denegrir e até mudar o resultado de uma eleição, como aconteceu nos Estados Unidos. Fica a dica aí, assistam Driblando a Democracia, está disponível na internet, onde mostra essa fisiologia das redes sociais. Como que acontece, a gente pensa que talvez, não, é inofensivo. Não é inofensivo, não. Nós estamos falando de contingentes de milhões de pessoas, né, de dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas, e que, de uma maneira ou de outra, a reputação de uma pessoa é como um saco de penas que você solta no alto da montanha. É fácil soltar, né? Mas para catar de volta é muito complicado, né? Então, para você fazer, digamos, uma retratação, então é muito complexo. E, nesse sentido, só para concluir esse raciocínio, as redes sociais, a internet de uma forma geral, mas as redes sociais mais particularmente, são ferramentas hoje de luta política. Então, nós tivemos uma eleição decidida através de redes sociais, disparos em massa. Isso foi reconhecido na sentença do Tribunal Superior Eleitoral recente. Não houve a punição, mas eu li os votos, né? E os votos disseram o seguinte: olha, está identificado. Só que não vale a pena fazer isso agora, nessa altura do campeonato, vamos deixar que isso termine, né, dentro do prazo legal e tudo mais. Mas ficou registrado, inclusive do voto do relator, e isso não será admitido na próxima eleição. Houve disparo de massa ilegal financiado por dinheiro privado. Sim, notícias falsas foram esparramadas, danificando a imagem, a reputação de um candidato A, B ou C. Então, isso altera as escolhas das pessoas. Então, temos aí um prenúncio de que as próximas eleições serão ainda mais acirradas nesse campo. Né? E, por que não dizer, né? Serão decididas também por essa mídia, na minha Marco, visão. e como que você, assim, pensando, olhando, né, para o futuro, como que você vê essa questão tecnológica aí? Previsões, né, do Marco? Vamos lá. Eu imagino que o impacto que nós temos hoje das tecnologias de informação, das mídias sociais, hoje, para nós, deve ser muito semelhante ao impacto que a eletricidade causou na Revolução Industrial. Né? A comparação pode ser um pouco distante, mas eu imagino que a descoberta da eletricidade, melhor, a sua domesticação, tipo assim, tornou a indústria muito mais eficiente num espaço de tempo curtíssimo. Podemos experimentar em 50 anos o que a humanidade não tinha experimentado em 30 mil anos de história, através da Revolução Industrial, impulsionada pela eletricidade. Então a comparação é essa, né? Nós estamos vivendo uma época agora onde a tecnologia vai nos permitir, em muito menos tempo, avançar muito mais rápido em muitas coisas, na telemedicina. Hoje já se sabe que é possível, né, fazer uma série de acompanhamentos de indicadores biomédicos através dessas tecnologias, atreladas ao seu smartphone. Nós sabemos que a engenharia de controle de automação e a inteligência artificial chegaram chegando, né, já estão aí dominando tudo. As inteligências artificiais já nos monitoram constantemente, inclusive nesse exato momento, os nossos dispositivos estão gravando o que nós estamos falando, mesmo que você não se lembre de ter dado essa autorização para eles, mas sim, você deu essa autorização. Então, tudo isso vai alterar o perfil do consumo, vai alterar a forma como a gente se diverte. Imagine você, hoje nós temos o streaming, né? Para quem imagina que ia no Cine Coronel Ribeiro assistir um filme, né, Marcelino Pão e Vinho lá naquela tela grande, né? Hoje em dia você já quer saber tem tal canal, tem tal streaming, né?
Então, a forma de consumir arte, a forma de consumir cultura. Nós tivemos agora, experimentamos, na educação nem se fala, né? Já é uma realidade, mas os conteúdos cada vez mais disponíveis, né? Mas uma série de postos de emprego sendo perdidos e outros sendo gerados. Eu sou otimista nesse aspecto, né? O pessoal que vai no supermercado já verificou que algumas lojas aqui já tem alguns caixas que não tem operador de caixa. É o autoatendimento, a pessoa sozinha faz o atendimento. Isso é uma tendência. O trocador de ônibus, com a bilhetagem eletrônica, não tem necessidade. Então, postos de trabalho que demandam atividades braçais ou que são de baixa cognitividade estão fadados ao desaparecimento, mas, em compensação, outros tantos surgirão, como produtores de conteúdo, digital influência, social media, essas atividades. O professor, o produtor de conteúdo, gera uma angústia nos meus colegas professores, alguns que estão nos assistindo, né? E aí, qual o papel do professor? Bom, o YouTube está lá, mas o YouTube ele ainda não produz conteúdo sozinho. Pode ser que chegue nesse ponto, né, da inteligência artificial começar a unir pontos ali dos conteúdos já existentes. Mas a produção de novos conhecimentos ainda depende do ser humano. Então eu vejo o educador ainda como uma certa perspectiva para poder produzir conteúdos que sejam relacionados à educação. Então, Maria Fernanda, respondendo, eu não vejo com pessimismo, não, eu vejo com otimismo as tecnologias, mas use com parcimônia. Perfeito, Marco. Um papo muito bom. Infelizmente, a gente já está chegando ao nosso final, né? Porque até a própria tecnologia vai que, de repente, essas pilhas aí, essas baterias acabam se encerrando. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui, foi um prazer encontrá-la aqui no programa. Já fica assim um pré-convite para a gente discutir outras coisas depois, né? E a gente está encerrando, né, Fernanda? Colocar um quadro para o Marco aqui na Previsões do Marco. Nós vamos ter vários quadros aqui, pelo que eu estou vendo. Quadro musical, quadro esportivo. 2022 nos aguardem. Marco, obrigada, viu? Foi um prazer te ter aqui. Pessoal, e na próxima semana a gente está de volta, a gente espera vocês e agradecemos também a presença aqui com a gente. Compartilhem, curtam, se inscrevam, divulguem, comentem, né? E até a próxima semana. Até mais.